Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Papo de SST. Hoje eu estou aqui com o Pedro Calderan, que é, além de um colega de profissão, ele também estudou junto comigo, aí nós nos formamos junto praticamente. E o Pedro atua aí numa indústria automotiva de autopeças, né, uma multinacional. E a gente vai conversar um pouquinho sobre este ramo e essa atividade. Então, Pedro, obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade aí para se apresentar. Obrigado pelo convite. Pessoal, meu nome é Pedro Calderan, eu tenho 22 anos, sou formado em Segurança do Trabalho, faço graduação em Gestão Ambiental, trabalho na área de Segurança do Trabalho já há 4 anos na mesma empresa. Eu tenho 6 anos de empresa de automotiva, porém 4 anos na área de Segurança do Trabalho. Então, Pedro, para a gente começar a nossa conversa, o nosso papo, eu queria que você contasse para o pessoal quais foram as dificuldades que você teve no início aí da sua carreira na área de segurança do trabalho. Na empresa que eu trabalho hoje em dia, atualmente, eu entrei como menor aprendiz, daí depois tive a oportunidade de virar assistente, estagiário, depois assistente, hoje em dia técnico. Na área de segurança do trabalho, eu tive bastante dificuldade na forma de abordar a pessoa, de decorar a sigla, saber aonde tem cada conteúdo, porque querendo ou não, para a gente que estuda TST, é muita informação que a gente tem que ter, não necessariamente decorar siglas ou decorar todo o conteúdo, mas sim saber aonde está para a gente, quando precisar, ir diretamente ao ponto. Eu acho que tanto isso como saber abordar a pessoa corretamente sobre qualquer negligência ou atividade que esteja ocorrendo foi um pouco difícil para mim no início. Certo, entendi. E Pedro, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou dentro do ramo que você atua? Então, dentro do setor automotivo, qual que é a maior dificuldade desse setor? Na parte automotiva, eu não sei dizer se são todas assim, porém na empresa que eu trabalho, eu sinto muito dificuldade na parte de colaboração de terceiros, fornecedores, para passar documentação para a gente. Tanto documentação quanto colaboração no dia a dia do trabalho. A documentação que a gente necessita fazer ou algum tipo de trabalho não necessariamente é só da segurança do trabalho, pois a gente precisa que eles dê andamento para a gente poder fazer avaliação ou poder dar continuidade no trabalho. E às vezes isso acaba não chegando da forma que a gente necessita, ou às vezes atrasa o prazo, ou a gente não tem totalmente 100% da colaboração de todos para fazer esse tipo de trabalho. Certo. Então, é interessante isso, porque muitas vezes o profissional que vai entrar nessa área, né, ele tem essa dúvida, quais são as dificuldades. É importante conhecer um pouquinho disso aí. Pedro, conta pra gente alguma experiência que você teve ou o que você absorveu nesse período que você está dentro da área de segurança que fez você crescer como pessoa, como profissional. Olha, eu acho que a percepção de risco foi uma coisa fundamental para mim nesse desenvolvimento como técnico de segurança do trabalho, tanto na empresa quanto fora dela, pois a gente acaba criando essa percepção de risco, então a gente consegue ver se aquela atividade diretamente é segura ou não, só de olhar às vezes, principalmente. Vamos dizer assim, teve uma vez que eu estava andando na rua e vi um colaborador fazendo um tipo de trabalho NR35, trabalho em altura. Ele estava com um cinto, não sei se ele estava com uma PT aberta ou uma permissão de trabalho, pois não era da minha empresa, era num dia a dia comum que eu estava andando na rua. Ele estava com um cinto, porém o talabarte não estava preso na plataforma. Então não adiantava nada ele estar de cinto e o talabarte não estar preso na plataforma. Então, esse tipo de percepção de risco, eu acho que me ajudou bastante no meu desenvolvimento profissional, pois acabei aprendendo a ver o que é certo e o que é o errado na área de segurança do trabalho, para cuidar da saúde e segurança do operador, e também a saber abordar corretamente, sem faltar com educação, claro, e também de uma forma que você seja rígido, porém educado. Eu acho que isso foi fundamental para o meu desenvolvimento na área de segurança do trabalho. Legal. Muito bacana, né, Pedro? A gente que estudou junto, a gente vê que, além disso, né, uma das coisas que é importante talvez citar é o desenvolvimento pessoal, né? Então, eu lembro tanto o Pedro quanto eu, quando nós iniciamos o nosso curso, nós tínhamos muita vergonha ali de falar em público, vergonha de expressar o que nós estávamos aprendendo ali no dia a dia.
e o técnico de segurança ele usa muito essa dicção, esse tato, esse treinamento. Você tem que treinar as pessoas, aplicar diálogo, você tem que orientar. Então, isso faz parte do dia a dia e isso é uma coisa que praticamente você vai adquirir fazendo um curso de segurança do trabalho. Então, isso é Sim. bastante interessante. Pedro, você atua numa indústria multinacional, né? Você atua com estrangeiros, né? Pessoas estrangeiras, no caso aí é coreano. Como é Isso. lidar com esse tipo de pessoa, né? Com estrangeiros, falando um pouco voltado para a área de segurança. Como eles veem a segurança? Como que é passado isso para vocês em relação a isso? Eu não estou desde o início da empresa. A empresa, se eu não me engano, ela foi fundada em 2011. Eu entrei em 2014. Então, eu posso te dizer, a partir de 2014, como que foi para mim essa dificuldade na área de segurança do trabalho, conversar com eles. Eu não sei se todas as empresas multinacionais ou estrangeiras são dessa forma, porém a minha zela bastante pela parte de segurança do trabalho, porém no início foi difícil explicar para eles que há necessidade de ter EPI, que há necessidade de ter aquele equipamento de proteção para poder fazer aquele trabalho. A gente precisou explicar por que a gente tem que cuidar da parte do IBAMA, por que a gente tem que cuidar da parte da segurança, por que tem CERES, por que tem um sindicato. A gente teve que explicar que leva multa se não fazer certas coisas, por que existe CIPA. Isso era uma coisa que não existia na empresa deles fora do Brasil. Então, são normas e regras que contém aqui no Brasil. Quando eles chegaram para cá, eles acharam que poderiam manter a mesma cultura, as mesmas normas e regras que são lá no país dele. Porém, chegando aqui, a norma brasileira, querendo ou não, para a parte de segurança do trabalho, é mais rígida comparada com outros países. Então, acho que foi um pouco difícil no início para a gente explicar para eles a necessidade que tinha de comprar um EPI, a necessidade de comprar um equipamento, ou explicar para ele que norma é como lei. Tem um poder de lei, não é lei, mas tem um poder de lei dentro da legislação hoje em dia aqui no Brasil. Legal, é muito legal essa percepção aí. Conta um pouco para a gente sobre a sua rotina dentro desse tipo de indústria, Pedro. O que você faz aí, como é que funciona? Vamos lá. Nem todo dia é sempre assim, porque vira e mexe, às vezes a gente tem que fazer algum atendimento, alguma reunião, mas normalmente a gente faz todo dia de manhã. Eu trabalho no turno à noite. Então, assim que eu chego no meu turno, a gente faz um DDS diário, que é um diálogo diário sobre segurança do trabalho com todo o pessoal. A gente passa as informações para o líder vai e conversa com todo mundo da fábrica. Eu sou um técnico que fico mais na fábrica do que na papelada. Então, eu normalmente estou mais na fábrica dando volta, conversando com o pessoal, vendo se tem algum problema, se está tudo certo, se estão usando o EPI. E depois, assim que eu fazer toda essa rota, eu volto para minha sala, faço meu diário que eu tenho que mandar todo dia, avisando o que eu fiz, o que eu achei de errado na empresa, monto a parte de relatório, abro a PT, a PR, a percepção de risco e a permissão de trabalho para o operador poder fazer algum tipo de trabalho, acompanho esse trabalho. Eu faço entrega de EPI também assim, no início do turno. É mais ou menos isso a minha rotina do dia a dia. Fora quando a gente tem auditoria, claro. Quando tem auditoria, daí é uma loucura, porque a gente tem que revisar. Durante a semana, a gente já revisa para ver se está tudo certo a documentação, para quando chegar a auditoria não ter nenhum erro, nenhuma documentação faltando. Então, quando é perto de auditoria, que a gente tem ISO 14001 e ISO 45001, uma é responsável pela parte de segurança do trabalho e a outra é responsável pelo meio ambiente, a gente corre atrás, sou eu e mais um técnico, então a gente tem uma rotina muito parecida. A gente tem que cuidar também de parte de budget, de compras de EPI, de uniforme. É mais ou menos isso a nossa rotina. Legal. E tem alguma particularidade ou alguma coisa que você, vamos dizer assim, estranha quando você conversa com outros profissionais de outros segmentos? Você fala, putz, não, isso aí eu nunca vi, ou isso aqui na minha empresa não acontece dessa forma. Tem alguma coisa que vem em mente? Eu acho que é meio difícil, né? Porque cada empresa tem o seu tipo de procedimento, o procedimento a zelar da empresa. Acontece que na minha empresa, por exemplo, tem lá e LPRO, que é Levantamento, Aspecto e Impacto Ambiental, que é um nome que foi sugerido na empresa, e a gente acaba conversando com outros técnicos, eles falam, nossa, na minha empresa não é isso, na minha empresa não é dessa forma que é tratado. Por exemplo, a gente tem o LAIA, nele consta todas as informações do impacto ambiental que vai causar se a gente esgotar um recurso natural ou se a gente usar demais aquele tipo de material.
e a gente explica passa um DDS para o pessoal, conversa com o pessoal e tem todas as áreas isso. E quando eu converso com outros técnicos sobre isso, sobre PAI, eles falam, nossa, mas na minha empresa não é feito dessa forma, ou não é esse nome. Então, às vezes, acaba que é o mesmo conteúdo, porém de nomes e formas aplicadas diferente. Não, legal. Muito bacana você falando isso aí, Pedro. Até é interessante pontuar que essa prática que a empresa, que o Pedro faz, né, do LAIA e até mesmo do levantamentos, LPR, levantamento de perigo de riscos, ela está diretamente relacionada ao GRO, que vai entrar aí a partir de março do ano que vem, e as empresas que são certificadas nas ISOs, aí ela vai ter uma facilidade muito grande para poder implementar esse tipo de sistema. Então, Pedro, para a gente finalizar o nosso bate-papo, acho que foi bem produtivo, deu para o pessoal ter uma noção aí de como que funciona a área de automotivo. Qual a dica que você deixa para o profissional que está iniciando no ramo automotivo, né? O que você falaria para ele? Pedir pô, Pedrão, estou começando na semana que vem numa indústria de autopeças aí. Que dica que você me dá para eu ter ali um atalho ali nas dificuldades? Olha, eu acho que por experiência própria, eu acho que toda a documentação, todo o papel que alguém assinar e que você assinar é válido você guardar. Eu acho que isso é muito importante, pois já aconteceu comigo de eu ter dado uma integração e exatamente uma integração de terceiros, eu faço a parte da controlação de terceiros também, ter dado essa integração para um terceiro, porém a lista de integração eu acabei perdendo ou deixei em algum canto, no caso eu não achei, e no dia de auditoria eu achei que estava tudo certo, que a lista estava escaneada, que a lista estava guardada na pasta, e eu acabei levando uma não conformidade pelo fato que eu não tinha entregado uma lista de integração. Falava que eu tinha dado integração para o pessoal, mas eu não tinha uma lista para comprovar que foi feita essa integração. Então, eu acho que é muito válido, não só para uma área automotiva, como para qualquer outra, que toda a documentação que você aplique, você assine, ou seja, para um benefício seu ou da empresa, é válido guardar. Ou escanear, deixar em alguma pasta. Isso é muito válido. No ramo de autopeças, eu posso dizer que um conhecimento da NR12, que é proteção em máquina, é muito válida, pois no início, querendo ou não, a empresa que eu trabalho é 90%, quase 95%, tudo robotizada. É tudo parte de robô. O funcionário faz mais a parte da alimentação e o robô faz a parte de solda, a parte de corte, e entrega para o funcionário, para o operador, a peça pronta. Eu acho que no início, quando eu entrei, se eu tivesse mais conhecimento na NR12, eu poderia ter ajudado mais a implantação desses equipamentos, que a gente contém cortina de luz, tapete de presença, cortina de radiação não ionizante. Então, eu acho que se eu tivesse esse conhecimento, eu poderia ter ajudado mais, na minha opinião, a novos equipamentos para poder tanto não atrapalhar o processo do robô, quanto garantir a saúde e a segurança do operador que estiver fazendo a alimentação dessas máquinas. Eu creio que é um diferencial você ter esse conhecimento na parte da NR12 numa empresa automotiva. Muito legal, Pedro. Então, é isso aí que a gente queria conversar com você. Então, muito obrigado novamente pela disponibilidade. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal aí, deixe o like e ajude a gente a divulgar esse vídeo para outros profissionais aí que vão atuar ou já atuaram na indústria automotiva, eles possam ter uma noção de quais as dificuldades que ele vai encontrar ali e o que ele deve fazer. E se você tem alguma dúvida em referente a esse tipo de segmento, né, pode perguntar para a gente aí nos comentários, a gente pode entrar em contato com o Pedro aí para responder as dúvidas, beleza? Fica à disposição. Obrigado, Pedro.